CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você sintonizado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas coisas para você sobre o mundo esportivo. E falamos sobre seleção brasileira porque o Brasil volta a campo hoje às 11 horas da noite para enfrentar o Peru na cidade de Lima pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. O técnico Fernando Diniz confirmou que não vai mudar a escalação da equipe, porém admite que algumas variações na maneira de atuar vão acontecer na seleção. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A vitória do Avaí em cima do Novo Horizontino ontem foi boa para o Guarani, que terminou a 27ª rodada da Série B na terceira colocação. Agora, o pensamento do Bugre é na equipe do Tombense. Próximo adversário, o jogo acontece domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Humberto Louser tem 2 desfalques para a partida. Tênis, o Brasil terminou o US Open com saldo positivo. Destaque para o garoto João Fonseca, de apenas 17 anos, que faturou o título da categoria juvenil. E apesar de ter mais de um ano na categoria, Fonseca confirmou que já vai participar e partir para o profissional do próximo ano. Baita talento do tênis brasileiro. Parabéns aí, João Fonseca. Representou muito bem o nosso país. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. O lateral esquerdo do São Paulo, Caio Paulista, está recuperado de um estiramento na panturrilha e volta a ser titular no tricolor contra o Internacional, quarta-feira no Beira-Rio. O atacante do Santos, Max Silveira, garantiu estar bem fisicamente. O jogador foi apresentado ontem e está à disposição da comissão técnica para enfrentar o Cruzeiro, quinta-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Corinthians terá pela frente o Fortaleza no Castelão. E o Alvinegro contará com os retornos de Fagner e Renato Augusto. E o Palmeiras estipula a recuperação do atacante Dudu em pelo menos 9 meses. Vôlei Campinas, enfim, a ponteira Jaqueline vai estrear. A bicampeã olímpica vai estar em quadra na próxima sexta-feira, quando o Vôlei Campinas enfrenta o Barueri. A partida está marcada para as 9 da noite. Lembrando que depois de sofrer a terceira derrota seguida no estadual no duelo contra o Pinheiros, a equipe campineira na quinta posição seca o Barueri, que é o quarto, contra o Oeste hoje, para decidir a vaga no confronto direto. E agora o destaque da Ponte Preta. E tem aniversário na Macaca. Fala aí, Lupe. Hoje é um dia de festa para o torcedor ponte-pretano, porque o estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, completa 75 anos de fundação e foi idealizado por um dos maiores dirigentes e também um dos maiores torcedores do clube, que leva o mesmo nome do estádio, Moisés Lucarelli. E dentro de campo, a Macaca se prepara para jogar fora de casa. Sexta-feira, o duelo é contra a equipe do Vila Nova, em Goiânia. O técnico Pintado tem algumas dúvidas para escalar a equipe. E no Bahia, o técnico Rogério Ceni foi apresentado ontem à tarde no Esquadrão de Aço, normalmente com um semblante sério. O ex-goleiro esbanjou simpatia, fez brincadeiras diante ali dos jornalistas. No entanto, Rogério chega para tentar salvar o Bahia do rebaixamento. O time da Boa Terra é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, uma posição acima do Z4. O técnico Rogério Ceni deve estrear nesta quinta-feira contra o Coritiba no Couto Pereira. E agora o destaque de Fábio Chaibes, está chegando aqui no CBN Esportes. Ótimo dia para você, seja bem-vindo, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje será realizada a segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Todos os jogos nessa terça-feira, viu, Júlio? Às 5 da tarde, na temida altitude de La Paz, a Bolívia recebe os atuais campeões do mundo, a Argentina do astro Lionel Messi. Às 6 da tarde, em Quito, tem Equador e Uruguai no estádio Casablanca. Às 7 da noite, em Maturim, a Venezuela recebe o Paraguai. Chile e Colômbia se enfrentam em Santiago
às 9h30 da noite. E fechando a rodada às 11 horas da noite, no Nacional de Lima, o Peru recebe a seleção brasileira, Júlio. Boa, Fábio Chaib. Agora o destaque da opinião no CBN Esportes. Carlos Eduardo de Freitas. Ótima terça-feira para você, Carlão. Ô, Julião, para todos nós, bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. 75 anos desse majestoso, maravilhoso, velho de guerra. Tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas aconteceram lá. Claro, algumas tristezas, é bem verdade, mas é um dia de celebrar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. Ele está de volta, hein? Pô, foi bem, não foi, Julião? Prática, depois de um período fazendo aulas de canto, Antônio Lupe, ele voltou num tom diferente. Eu senti evolução. Senti evolução. Carlos Eduardo de Freitas, gostei. E baita escolha musical, viu, Carlão? Parabéns. Valeu. Parabéns também ao majestoso. Parabéns, pode aqui lembrar alguns debates que nós já fizemos sobre o gol mais bonito que nós vimos do Moisés Zuccarelli, ou o jogo mais marcante. E você, torcedor, o Lupe já tá com o nosso WhatsApp ali na mão. Sim. Mande então você também o seu comentário para falar sobre um golaço no majestoso, um jogo marcante. 991869070. Esse é o nosso WhatsApp liberado para sua participação aqui no CBN Esportes, que vai longe até meio-dia trazendo muitas coisas para você. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Vamos agora com informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Boa terça-feira para você, Thaís. Ótima terça para você, Júlio, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, a Avenida Norte-Sul não tá fácil para o motorista, viu? O trânsito bastante carregado, sentido ali Viaduto Laurão, desde a Avenida Orozimbo Maia até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson por conta de obras no local. No sentido Taquaral, o trânsito fluindo bem. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia ainda tem lentidão pela pista da direita, na saída da Avenida Norte-Sul até a Rua Coronel Quirino, isso pela pista da direita. Pela pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade somente na saída da Avenida Brasil. No sentido oposto, há excesso de veículos na chegada à Avenida Norte-Sul. Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva encontra trânsito carregado desde a Rua Barreto Leme até o Viaduto Miguel Vicente Cury pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Moraes Salles, a lentidão sentido Nova Campinas na chegada ali à Rua Coronel Quirino. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Até a próxima. Até. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do vôlei Renata já começou a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino.
Na sexta-feira, a equipe de Campinas enfrenta o Guarulhos no ginásio do Taquaral. O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens no canal da CBN Campinas no YouTube. A troca de ingressos começa amanhã, a partir do meio-dia, através do site oficial do Vôlei Renata. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Vem aí o primeiro leilão de imóveis novos de Campinas. Apartamentos e casas nunca habitados nos principais bairros da cidade. Oportunidade única de adquirir imóveis com preço de leilão. Tudo com muita facilidade e praticidade em um leilão 100% online. É isso mesmo, 100% online. Dia 23 de setembro às 11 horas. Leilão de imóveis novos de Campinas. Antecipe-se. Consulte os imóveis disponíveis no leilãodeimóveisnovos.com.br e saiba mais. A realização do leilão será pela Silveira Leilões, através do leiloeiro oficial Marcelo Emílio Ferreira Pirobon Silveira. Matrícula Jusesp número 843. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. Eu nasci para cuidar de Campinas. Desses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. O meu futuro é na tecnologia. O meu é no direito. O nosso é na indústria. E o seu? Seu lugar no futuro começa aqui. Ensino Médio 2024. Para focar na qualidade do ensino, o governo do estado simplificou nessas 3 opções de caminhos: exatas, humanas e ensino profissionalizante. Agora com 100 mil vagas. Eu saio daqui direto pro mercado de trabalho. Faça como eu. Inscreva-se já. Aqui é meu novo ensino médio. Governo do estado. São Paulo são todos. O Minuto Café dessa semana coloca em pauta a medicina tradicional chinesa, autocuidado e preservação da vida. Afinal, é um tema com mais de 3.000 anos de história e acúmulo de conhecimentos voltados ao cuidado humano. Mas qual o foco da MTC? Como usar a tecnologia em prol da saúde? E qual o papel da mente e do corpo no bem-estar? Você confere estas e outras respostas no Minuto Café, desta quarta, no estúdio CBN. Oferecimento: Café Filosófico CPFL. CBN Esportes Campinas. Onze 17, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, aniversário do Majestoso hoje, dia 12 de setembro de 2023. Estava aqui queimando a minha careca, pensando talvez no gol mais bonito aí do Moisés Zucarelli que eu vi trabalhando. Olha, falar que eu pensei muito, viu, Carlão, no Renato Cajá contra a Chape. Eu fui, não, acho que você também, né, um dos poucos privilegiados presentes naquele jogo, porque era um jogo de portões fechados. Eu lembro desse jogo, o gol do André recentemente foi muito bonito. E tô pensando aqui, viu, Carlão, difícil essa aí, viu? Não é fácil, não. É difícil, tivemos o do Cajá, estádio fechado, né, a Ponte pagava ali uma punição, mas foi um golaço no saudoso Danilo, né? O goleiro. Verdade. Teve o do Marco Aurélio Jacozinho contra o Atlético, porém, nesse jogo eu não estava. Esse eu estava lembrando que é o que nós vimos, né? Isso, Esse do André foi bonito, realmente foi um gol muito bonito, mas o que me vem à memória realmente é o do Cajá. Um belo gol ali do meio campo, uma ousadia, né? O Cajá vivia naquele ano um início de temporada sensacional, um início de campeonato brasileiro. Eu acho que foi o mais bonito. Eu, infelizmente, do Jacozinho, eu estava na prova do Enem, olha só, hein? Então, olha aí. Não tinha, nem tinha Enem naquela época, cara. O tempo passa. Nem tinha Enem naquela época. Ô, Carlão, eu tô tentando lembrar, alguns vão ficar tristes aqui, porque teve um gol contra o Palmeiras, que a jogada é bonita também, que é aquele gol que o Zé Roberto cata cavaco.
no Paulistão 2017. Sim. Jefferson, não foi? Jefferson. Então, foi o gol do Jefferson. Tava tentando lembrar se foi o gol do foi. Potker ou o gol do Jefferson. Não, foi. Quer dizer, o Jefferson finalizou, o Potker deu uma... Não sei, foi gol do Potker aquele dia? Ah, foi a dúvida, né? Se Que ele dá uma reladinha ali e tal. A finalização foi do Jefferson. Não é um golaço, mas a jogada foi muito bonita. Foi um gol marcante também, mas não chega a ser um golaço, porque foi bem emblemático o lance com o Zé Roberto. Fala, Lupe. Bom, Júlio, antes de eu dar a minha contribuição para o programa, o ouvinte mandou mensagem, você pediu, o ouvinte mandou. Pois não. Qual o gol mais bonito que ele viu no Moisés Lucarelli? Bom dia, galera da CBN, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. O gol mais bonito que eu vi da Ponte, meninos, eu vi. Foi do Jacozinho, que ele fez no meio do campo. Se eu não estiver enganado, foi no Veloso, eu acho. Foi. O goleiro eu não tenho certeza. Era Ponte Atlético Mineiro. Aí foi o gol mais bonito que eu vi no estádio Moisés Lucarelli. Mas já teve gol, pode até falar, esse não foi bonito, mas pelo que ele fez, ele olhou, ele não bateu sem querer. Ele olhou e caixa. Opa, na casinha, né? Esse negócio de caixa aí dá problema lá com o outro. Mas é isso aí. Baita gol mesmo. E tem a mensagem também do Walter, que ele falou que um dos gols mais bonitos que ele destaca foi o do Caico de letra contra o Flamengo. Abraços. Boa, verdade. Esse eu estava presente. Belo gol. E na minha opinião, eu tenho dois. O primeiro, do André, recentemente, trabalhando porque eu sou mais de uma era mais nova, né? Cheguei aqui em Campinas já em tinha 2017. O Enem, por exemplo. O Enem já tinha o Enem na época, nessa época mais recente. E um outro gol do falecido Thales contra o Mirassol. Golaço. Um gol que ele pega lá da intermediária, a bola entra literalmente na forquilha. Verdade. E eu tava atrás do gol, deu pra ouvir a bola batendo na junção da trave com o travessão e entrando no gol. Foi acho que 2-0 pra Ponte, ou 1-0 pra Ponte, não lembro. E o Thales, que infelizmente depois faleceu aí numa confusão lá no Rio de Janeiro. Ele foi um dos gols mais bonitos que eu já vi. E o do André recentemente aí de voleio / bicicleta. Se o Fábio Scheib tiver algum gol aí, né? O Fábio também nessa leva mais recente pode falar, Fábio. E eu lembrei de outro do Cajá também, que foi contra o Rogério Ceni, que ele domina na entrada da área também, acerta na gaveta, o Rogério Ceni ficou olhando. Um gol muito bonito do Cajá também contra o São Paulo. E tem gols também em derbys, né? A gente tá falando, claro, aniversário do Moisés Lucarelli, a Casa da Ponte, mas o torcedor bugrino tem uma infinita lista aí de gols bonitos também. Tô lembrando, né, Carlão? Em 93 teve um do Luizão, a primeira aparição do Luizão no futebol, assim, de uma maneira mais destacada, com 17 anos. O goleiro da Ponte era o Ricardo Cruz. Luizão matou na caixa e deu de cobertura um baita gol, um gol muito bonito também. Eu lembro o Edmilson, de bicicleta, se eu não me engano, né? Foi no Majestoso. Ano passado teve... Pois não, Fábio? Ano passado teve um gol bonito no derby também do Facim, né? Fecim. Fez 1-0 pra Ponte Preta, estou de fora da área, não foi, Carlão? Foi. Fecim, desculpa. Foi até parecido, assim, com o do Bruno José agora. Mas esse bem lembrado, Julião, do Edmilson. Que golaço. Acho que o começo de jogo, o goleiro era o Jean, da Ponte, que estava no Guarani, né? Ídolo até, era ídolo no Guarani. E o Edmilson fez um golaço. 2 belos gols em derbys, 2 gols do Guarani. Realmente 2 lindos. Teve o do Kaique, né? Caramba, foi majestoso, mas só gol do Guarani, pô, aí fica ruim pra nós, né? Verdade. Mas o gol do Kaique foi bonito também em 2000. Aliás, a última vitória do Guarani no Moisés Lucarelli. Gols importantes também. Mas infelizmente pro torcedor da Ponte do rival. E tem um outro também, que o ouvinte lembrou aqui, do Marcelo Borges, olímpico, né? Contra o Náutico. Lindo, contra o Náutico. Sexta-feira à noite. Esse foi bonito. Só golaço, também. Hein? Só golaço. Sensacional. Eu tô tentando lembrar, assim, de grandes clubes, pelo menos que eu estive presente, cara. Teve um do Pato em 2013, não sei se você se lembra, o Corinthians eliminou a Ponte aqui, foi 4-0. Né? Cara, ele fez fila, e passa 1, passa 2, passa 3, foi encarar o goleiro e fez um golaço também. Tentando lembrar, assim, um gol de destaque. Mas os mais bonitos, pelo menos o que eu estive presente, esses dos derbys eu estive presente nos 3, mas esse do Cajá eu acho que é o mais emblemático. Calma, hein, torcedor, que eu estive presente, porque teve cada obra-prima do Dicac, pelo amor de Deus. Teve o Lauro marcando de cabeça. Teve o Lauro inesquecível. Boa, Lupe.
Legal. Contra os grandes, eu lembro de um gol do Peixinho do Luca, que eu achei muito bonito contra o Corinthians. Sim. É uma jogada que passa pelo Sheik também. Eu gosto de gol de Peixinho, eu acho golaço o Peixinho. Mas é um critério meu, né? Cada um tem o seu, não tem problema. Não vamos brigar aqui. Não precisa brigar. Cada um pode achar bonito o gol que lembrar aí. Então pode mandar você ouvinte. O importante é que o Moisés Zucarelli é uma casa tradicional, importante, revolucionária do futebol brasileiro, porque foi um estádio erguido através do suor, das mãos dos torcedores ponte-pretanos, em um lugar onde quebrou paradigmas, escreveu histórias de muito valor da luta racial dentro do esporte. Então toda a nossa reverência à história do Moisés Zucarelli, também à história da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos lá falar do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando, nos atualizando tudo sobre os times da capital e também do Santos. Vini. O Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira e o São Paulo terá uma importante novidade para encarar o Internacional no Beira-Rio. O lateral esquerdo, Caio Paulista, estará de volta à titularidade após se recuperar de um estinamento na coxa sofrido há um mês. O São Paulo terá em campo em Porto Alegre os seus principais jogadores. O jogo será o último do tricolor antes da primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O lateral esquerdo, Wellington, retorna da seleção olímpica hoje. Arboleda e Rames Rodrigues voltarão apenas amanhã, após os jogos com suas seleções, e, portanto, não estarão em campo em Porto Alegre. O Santos apresentou ontem o atacante Max Silveira, de 26 anos. Ele tem contrato com o time até o final deste ano. Silveira estava no México e garantiu em entrevista que poderá estrear quinta-feira contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Max Silveira também declarou que é um jogador que se sacrifica pelo time, ofensiva e defensivamente. Ele declarou que o time precisa ter atitude para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians jogará na quinta-feira contra o Fortaleza no Castelão. O alvinegro deve ter o retorno de Fagner na lateral direita e Renato Augusto no meio-campo. Uma lesão na panturrilha tirou Fagner dos últimos 5 jogos. Já Renato Augusto foi preservado do clássico contra o Palmeiras devido ao desgaste muscular. O Palmeiras voltará a campo na sexta-feira contra o Goiás no Allianz Parque. Ontem, o Alviverde estipulou prazo para o retorno do atacante Dudu aos jogos. O jogador deve ficar à disposição em pelo menos 9 meses. Dudu sofreu uma grave lesão no joelho no mês passado. O atacante foi operado na semana passada. De São Paulo, Vinícius Moura. É isso aí, né? Segue o Palmeiras, né, sendo desfalcado, né, Fábio, pela ausência do Dudu. A gente torce aí pela recuperação dele, mas é um desfalque tanto aí para essa reta final de temporada do Dudu, e chamou a atenção aí que esse cálculo do Palmeiras é de 12 meses, né, Fábio? Depende muito da fisioterapia depois da evolução, mas é muito tempo ser um dos principais jogadores do clube, né? Exatamente, uma temporada quase completa sem um atacante, e essa é a grande interrogação do técnico Abel Ferreira agora para o restante da temporada. Quem colocar no lugar do Dudu no ataque palmeirense? Ou ele pode jogar Rony outra vez para as pontas e colocar Hendrick, ou mesmo Flaco Lopes como centroavante, ou também apostar nos jovens, né, do elenco palmeirense, o Luiz Guilherme, que está voltando de lesão também. Essa é uma dúvida que começa a ser respondida para Abel Ferreira, principalmente para as semifinais da Libertadores da América, já nessa sexta-feira contra o Goiás em casa, às 9h30 da noite. Palmeiras que ainda tenta no Brasileiro buscar o líder Botafogo, né? É isso aí. Agora, ô Carlão, ansiedade do torcedor São Paulino batendo a porta cada vez mais com a proximidade da Copa do Brasil. Tá chegando a hora de definir esse torneio contra o Flamengo, né, Carlão? E uma boa possibilidade para o São Paulo conquistar. É claro que o Flamengo é uma potência, é um time até ultimamente mais acostumado a decisões, porém deve jogar desfalcado, né? O Luiz Araújo ainda é um jogador que está buscando espaço, mas a Arrascaeta não deve estar em campo, que é um desfalque sensível para o rubro-negro, e o São Paulo tem uma chance aí, uma boa oportunidade de pelo menos trazer o jogo vivo para o Morumbi e definir aí a conquista da Copa do Brasil. Porém, né, Julião, tem o Internacional no meio do caminho do Campeonato Brasileiro e o São Paulo não pode desgarrar. O São Paulo está aqui na 11ª posição com 28 pontos, tem que ficar aí com o sinal de alerta ligado para não desgarrar, porque senão se aproxima da zona do rebaixamento. E pelo que eu li aí o noticiário do São Paulo, o Dorival Júnior vai com o time titular lá para Porto Alegre.
É isso, atenção total aí também então no São Paulo. Já que a gente está falando de Flamengo, inclusive, vamos ao Rio de Janeiro com o Vitor Lessa atualizando informações do futebol carioca. O meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo, dúvidas para as finais da Copa do Brasil pelo Flamengo, deram um importante passo na recuperação e já fazem algumas atividades em campo. Ambos participaram do treino desta segunda-feira no Ninho do Urubu. Esta não foi a primeira vez que a dupla foi a campo. Apesar da evolução, é muito difícil que ambos estejam em campo para o jogo de ida contra o São Paulo no próximo domingo no Maracanã. O Botafogo apresentou o novo uniforme para a temporada 2023-2024. A nova camisa é na cor preta, como já havia sido prometido. A estreia será no duelo com o Corinthians no próximo dia 22 em São Paulo. De acordo com o anúncio do clube, o modelo integra a campanha É o Glorioso Mané e tem como objetivo valorizar a identidade e os símbolos do Botafogo. Para isso, mantém a textura semelhante à da branca, com listras sinuosas do calçadão de Copacabana e a estrela solitária. O Vasco concluiu nesta segunda mais uma etapa de preparação para o clássico contra o Fluminense, que será no próximo sábado no estádio Newton Santos às 4h. O time comandado por Ramon Dias goleou o São Cristóvão em jogo-treino por 5-0. Gols de Figueiredo 2 vezes, Sebastião Ferreira também 2 vezes e Alex Teixeira. A partida foi realizada em São Januário. O São Cristóvão este ano foi vice-campeão da Série C do Campeonato Carioca, o equivalente à 5ª divisão. O elenco do Fluminense volta aos trabalhos nesta terça-feira e inicia a preparação para enfrentar o Vasco. O grupo ainda será comandado pelo auxiliar técnico Marcão, já que Fernando Diniz retorna apenas nesta quarta-feira, após finalizar a data FIFA com a seleção brasileira. O clube anunciou que vai iniciar a venda de ingressos para a semifinal da Copa Libertadores diante do Internacional no Maracanã, que vai ser no dia 27 de setembro, na próxima quinta-feira. Os sócios poderão fazer check-in a partir do meio-dia. Para torcedores do Internacional e não sócios, a venda pela internet terá início no dia 18, sendo que apenas no dia 25 começará a comercialização dos ingressos nas bilheterias físicas. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. E daqui a pouco informações sobre os times de Campinas, agora são 11h31. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de setembro de 2023. A Justiça Federal de São Paulo determinou que a Caixa Econômica e a União indenizem em R$15 mil cada um dos 4 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil que tiveram os dados vazados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ação, o juiz responsável pelo caso afirma que o governo federal e o banco deveriam ter zelado pela proteção das informações dos usuários. Se mantida a decisão, a estimativa é de que o valor pago ultrapasse 56 bilhões de reais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,23% em agosto. É o que revelam dados divulgados pelo IBGE. O índice voltou a acelerar em relação ao mês anterior, puxado desta vez por um aumento da energia elétrica residencial. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,61% em 12 meses. No ano, acumula alta de 3,23%. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade validar a legislação que permitiu a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais. A norma também ampliou a margem para esta modalidade de empréstimo a trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados dos dois setores. A polícia dos Estados Unidos confirmou que o brasileiro Danilo Cavalcante trocou vários tiros ontem com um morador de um condado da Pensilvânia. O confronto aconteceu quando Danilo deixava a propriedade do homem. As autoridades afirmaram, no entanto, que não há motivos para acreditar que o fugitivo esteja ferido. O perímetro de buscas foi expandido.
Danilo fugiu da cadeia no fim do mês passado, após ser condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Toque de Ouro, com André Heller. Já estamos aqui em contato com o nosso campeão olímpico, André Heller, para comentar aqui os principais assuntos envolvendo o voleibol da nossa cidade. Tudo bem, André? Seja bem-vindo de volta aqui ao CBN Esportes. Olá, muito bom dia, quase boa tarde, boa semana para todos. Muito bom estar novamente com vocês. Ô André, é uma semana importante, né, para o nosso voleibol, e a gente não pode deixar de comentar também que a expectativa da nossa cidade é muito grande, agora recebendo mais uma campeã olímpica, ou bicampeã olímpica, né, a Jaqueline vai estrear agora na sexta-feira, e certamente isso traz muito impacto para o esporte no modo geral aqui para Campinas, né, André? Sem dúvida nenhuma. Este é um movimento muito importante que a cidade de Campinas está fazendo no que diz respeito a essa modalidade. O vôlei Renata já tem uma história de quase 14 anos. Nós já também tivemos, como cidade, uma história importante no voleibol feminino. Num passado longínquo também, o voleibol foi destaque na cidade. E a vinda da Jaqueline, com sua família, inclusive, é um sintoma, digamos assim, de que este movimento da cidade está sendo muito eficiente e assertivo no entorno dessa modalidade, né? Porque a gente acaba tendo jogos de equipes profissionais que disputam as principais competições do país, porém há todo um movimento no entorno da modalidade, no que diz respeito à iniciação esportiva, formação esportiva, voleibol, educação, que talvez seja a principal função do esporte. Então é um movimento muito importante que, na verdade, é um movimento 360 que tem uma capilaridade incrível e importante. O Antônio Lupe levantou ali a mão, tem uma pergunta aqui para o nosso André Heller. Pois não, Lupe? Tenho sim, Júlio. Obrigado ao André, mais uma vez participando aqui conosco. Eu queria falar sobre o assunto seleção brasileira, porque a gente vive um mês importante, né? O início aí do pré-olímpico para a seleção masculina, e uma notícia que foi confirmada há alguns dias, a volta do Bernardinho como coordenador técnico da seleção brasileira, né? O Renan permanece como técnico. O que a volta do Bernardinho, ela acrescenta, principalmente nesse momento, entre aspas, turbulento que o vôlei vem passando, principalmente depois aí da não conquista do título sul-americano. André, bom dia, boa tarde. Bom dia, Lupe, bom dia, Carlão. Que bom estar com vocês aqui de novo. Olha, Lupe, um ótimo tema para a gente falar aqui. A volta do Bernardo é importante, é emblemática e é mais um profissional extremamente capacitado que vem até a seleção com o intuito de agregar valor e ajudar a colaborar, obviamente, com o seu trabalho. Não podemos deixar, na verdade, de falar que tem um grande mérito aqui do técnico Renan Dalzotto de realmente ter essa visão quase que pioneira de abrir as portas da seleção para outros profissionais colaborarem no trabalho, né? Essa é uma visão muito importante que não é todo treinador que tem, porque geralmente os treinadores, aqui não é um julgamento de valor, mas geralmente os treinadores têm uma visão um pouco mais centralizadora. E o Renan tem essa visão de trazer pessoas que querem colaborar com seus trabalhos de maneira genuína. E o Bernardo, nós não tem o que falar do Bernardo, né? Ele vem ocupar uma função importante de coordenador, inclusive está aqui em Saquarema, eu falo com vocês de Saquarema, está aqui, acabamos de treinar pela manhã, então é uma presença importante, traz muitos conhecimentos, muitas lições que podem compartilhar e um olhar técnico que vem para colaborar de fato ao olhar dessa comissão técnica composta pelo Renan Dalzotto, pelo Juba, pelo Tabashi, pelo Renato Bach, que já é uma comissão técnica extremamente capacitada. É mais uma pessoa importante para colaborar aqui com a seleção.
Maravilha. Então o Brasil, né, André, estreia no dia 30 contra Catar no Maracanãzinho, né, no pré-olímpico, é isso, né? Isso mesmo. Temos 7 jogos pela frente, alguns jogos 10 horas da manhã, alguns poucos jogos 8 horas da noite, os últimos 3 jogos 10 horas da manhã. Então é uma competição intensa, porque envolve jogos consecutivos, por isso da importância da preparação, né? Por isso que a seleção está passando todas as semanas aqui em Saquarema, que é um ambiente propício para o treino com qualidade, até porque vive, como o Lupe falou, um momento turbulento. Eu prefiro dizer que é um momento de desafio, é um momento, muita gente está falando de crise, mas eu também acredito que crise é uma condição de aprimoramento, é uma condição de evolução. De grandes crises, grandes equipes se formaram e nós estamos trabalhando aqui para que isso aconteça. Carlão de Freitas. Ô André, um prazer estar falando com você, agora ao vivo aqui, né? A gente troca figurinha via Zap. Vou pegar esse desafio, né? Essa palavra desafio que você disse, e nós da imprensa e como torcedores também, nós somos resultadistas e infelizmente os resultados hoje envolvendo a seleção não são resultados satisfatórios. E o Bernardinho vem justamente para dar esse suporte também para o Renan. Porém, a presença do Bernardo, o André, ela não pode até de certa maneira pressionar o Renan. Claro que o Renan está satisfeito com a presença do Bernardinho, tanto é que ele fez parte também, né, desse convite. Agora, como somos todos resultadistas, de repente o resultado não chega. E o Bernardinho aí, na comissão, na direção, na parte de gestão, isso não pode exercer uma pressão sobre o Renan Dalzotto, André? Ótima pergunta, Carlão. Depende da percepção sobre o que é de fato pressão. O Bernardo e o Renan, além de serem profissionais que já trabalharam juntos, também têm uma relação pessoal, se não me engano. E aqui, Carlão, é importante ressaltar que essa visão, como tu mencionou, da imprensa, de resultadista, é mais do que comum e é normal, inclusive. Porém, para nós que trabalhamos, vivemos do esporte de alta performance, de excelência, nós vamos falar aqui de resultado como eficácia. Porém, não há eficácia sem eficiência. Não há resultado sem processo, sem trabalho construído todos os dias. Então, aqui em Saquarema, as seleções brasileiras, não é só a masculina, nós pensamos em processo, em método, em dedicação, em capacitação continuada, em comprometimento e engajamento repetidamente todos os dias. O resultado final deste trabalho é um desempenho que pode acarretar num resultado, num título, numa medalha, num troféu ou não. Mas nós temos que, sim, pensar em eficácia, todos nós queremos isso, nós queremos resultado, nós queremos desempenho, porém nós só conseguimos isso construindo eficiência através do treino todos os dias de maneira continuada. Então o Bernardo é mais um profissional que vem colaborar a este processo. Ele, na maneira que, se a gente interpretar pressão como algo ruim, eu não acredito nisso, eu acredito em colaboração. O Bernardo tem na sua essência a colaboração, foi técnico, na verdade é técnico de times que na sua essência também foram times colaborativos, e é isso que ele vem fazer aqui em Saquarema na seleção brasileira. André, excelente papo com você, sempre uma honra enorme, que seja aí mais uma vez um período muito proveitoso aí com a seleção brasileira também, e a gente fica na expectativa aqui pelo nosso próximo Toque de Ouro. Um abraço para você, André. Um abraço, meu amigo, um abraço, Carlão, Lupe. Meus compromissos com a seleção terminam dia 8 de outubro, e quem sabe depois desse dia possamos fazer um Toque de Ouro presencial. Preciso matar a saudade de vocês. Provavelmente já conhecendo os novos estúdios da CBN, então já fica aí a nossa expectativa, viu, André? Olha que maravilha. Vamos lá, até semana que vem. Valeu, esse é o nosso André Ehler no Toque de Ouro, agora 11 horas e 43 minutos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem.
Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Efige Pocket, evento gratuito dia 23 de setembro no Hotel Radisson da Júlio de Mesquita, das 9 às 13 horas. Um mundo de possibilidades para a educação internacional do seu filho. Inscreva-se em efige.com.br. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Faça seu nome, faça Facamp. Já imaginou ter uma formação profissional de alta qualidade, permanecendo sempre atualizado em um mundo em constante transformação? Não perca tempo, faça sua inscrição no vestibular da Facamp até dia 15 de outubro. A primeira prova acontece no dia 21 de outubro. Anotou aí? As inscrições podem ser feitas pelo site. Faça a diferença no seu futuro e acesse facamp.com.br. Faça seu nome. Em 2024, faça Facamp. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos falar do Guarani porque a rodada foi muito boa para o Bugre. Agora definitivamente o Lupe, um integrante do G4 da Série B. Lupe. É isso mesmo, Júlio. Tudo por conta dos resultados, né? Dos concorrentes que brigam na parte de cima da tabela. E olha que detalhe interessante, detalhe né? No ar. Dos times que brigam lá em cima, que estão no G4, nenhum venceu na rodada. O Vitória tomou de 6. Líder. Do CRB. O Sport tropeçou também, né? Empatou, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. 3x3. Criciúma 3x3. Inclusive está dando um bafafá danado lá na Ilha do Retiro. Cadê quem? E o Novo Horizontino perdeu pro Avaí ontem por 1x0. E esse resultado foi bom pro Guarani, porque se o Novo Horizontino tivesse vencido, o Novo Horizontino ficaria na terceira posição e o Guarani em quarto. Com a derrota do Tigre de Novo Horizonte, o Guarani então fecha a rodada na terceira posição dentro do G4, 47 pontos. E se for fazer um recorte das últimas 10 rodadas, o Guarani tem o melhor desempenho de todos os times que participam da Série B, com 70% de aproveitamento. Números que deixam o torcedor do Bugre contente e acreditando nesse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem uma longa caminhada pela frente. Só que o discurso dos jogadores e também do técnico Humberto Louser é pensar partida a partida. O próximo compromisso contra o Tombense, domingo, 3h45 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A expectativa de um bom número de torcedores por conta da adesão ao novo programa de sócio-torcedor e também por conta aí dos ingressos setorizados e um pouco mais baratos no estádio do Guarani, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Humberto Louser tem a semana cheia de preparação, recupera os atletas fisicamente, mas também já começa a pensar na equipe que ele vai colocar em campo. São 2 desfalques para a partida. O Pegorari está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também o Matheus Barbosa está suspenso também pelo 3º amarelo. Acredito que não vamos ter muitas novidades, né? Porque com a ausência do Pegorari, entra o Douglas, né? O goleiro que foi contratado recentemente. E no lugar do Matheus Barbosa, tudo indica que o Lucas Araújo pode ser o escolhido, mas também tem a possibilidade do Ivan Alvarinho atuar na sua posição de origem. Assuntos que nós vamos debater muito até sexta-feira por conta desse duelo no final de semana pelos lados do Guarani, viu, Júlio? Depois até vou pedir ajuda do Fábio Chay, porque existe até uma chance aí do Guarani assumir a liderança, né? Aí ao término da próxima rodada. Mas
o mais importante aconteceu, né, Carlão? Depois de 21 rodadas, o Guarani não descolou do G4 e agora consegue definitivamente ficar na terceira posição com todas essas combinações de resultados. E melhor, né, Julião? Pega uma mini gordura, né? 2 pontinhos em relação ao quinto colocado. Em alguns momentos o Guarani ficou ali com a mesma pontuação, hora ganhando nos critérios, hora perdendo, mas agora não. Enfim, um G4 de verdade, o terceiro colocado com 47 pontos, dependendo aí de uma combinação até a liderança, né? O Sport vai a Natal enfrentar o ABC. E o Vitória ele recebe o Avaí. Claro, o Vitória jogando em casa depois de um 6-0, não sei, né? A gente não imagina como que vai ser a recepção. Mas é um momento super importante do Guarani, mesmo os desfalques aí que o técnico Humberto Louser vai ter para o jogo contra o Tombense, mas as substituições estão à altura. O Douglas, quando entrou, deu conta do recado. O Lucas Araújo, podemos dizer, é um 12º, 13º jogador, vira e mexe ele está ali, ou no lugar do Matheus Bueno, ou no lugar do Matheus Barbosa. Então são boas situações, mesmo os problemas eles são contornáveis, né? Eu acho que o grande desafio do Humberto, e ele já demonstrou ter competência para isso, é manter essa galera focada, né, Júlio? Porque o Humberto já teve um teste de fogo, que foi o pós-derby, né? E na sequência o jogo contra a Chapecoense. Foi um jogo recheado de problemas. Por quê? A vitória contra a Ponte é uma vitória emblemática, sempre vai ser. Então teve comemoração, teve euforia, teve alegria, foi um objetivo confirmado, né? Um objetivo concretizado. E normalmente o atleta, quando ele tem esse objetivo, ele entra naturalmente até numa zona de conforto, inconscientemente. E o Humberto conseguiu manter essa rapaziada focada para um jogo dificílimo lá em Chapecó, uma viagem também desgastante. O Guarani foi lá, foi guerreiro, não apresentou um bom futebol, mas voltou com os 3 pontos, esses pontos que colocam o Guarani nessa situação privilegiada. Então acho que é um desafio para o Humberto. Manter o foco desse time. É um jogo vencível contra o Tombense, não vou colocar como favas contadas jamais, ainda mais dentro de uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas eu percebo assim, o Humberto deixando essa rapaziada muito consciente do que eles precisam fazer. Foi assim o pós-derby, a preparação, a cabeça no lugar, e agora nesta semana de descanso, ou nessas 2 semanas praticamente, né, um descanso, e agora o foco total para este jogo contra o Tombense, jogo de casa cheia, Júlio Nascimento. Pois é, né, Fábio? O Guarani tem que ter muita atenção, primeiro porque pega um Tombense, está brigando por rebaixamento. Se eu não me engano, nessa rodada, né, Fábio, nenhum dos concorrentes do Guarani tem confronto direto, né, então todo mundo vai pegar times que estão em situação inferior na tabela, né. Exatamente, Júlio. O próprio Vila Nova, que enfrenta a Ponte Preta, que está abaixo da tabela também. O Criciúma encara o Mirassol. É o confronto mais perto do G4, né? Já que o Criciúma tem 45 pontos, o Mirassol tem 40, ainda tenta alguma coisa no campeonato, mas esses são os únicos confrontos, assim, de duelo direto para uma vaga do G4. Também tem Juventude e CRB. O Juventude, no momento, é o 7º colocado com 44, o CRB tem tanto alguma coisa ainda, tem 42 pontos. Mas você falou para o Guarani virar líder, ele tem que ganhar o jogo no domingo, às 3h45 no Brinco de Ouro contra o Tombense, e torcer para uma derrota do Vitória contra o Avaí às 6 horas da tarde, lá no Barradão, porque mesmo que o Vitória empate, chegaria a 50 pontos, o Guarani também chegaria a 50 pontos, mas o Vitória tem mais número de vitórias, de triunfos, que o próprio Guarani. Além disso, torcer para o empate do Sport também. O Sport faz o duelo considerado mais tranquilo, até enfrenta o Lanterninha, o ABC, fora de casa na sexta-feira. Então o Guarani já entra em campo sabendo o resultado do Sport, pelo menos. E fechando o G4, o Novo Horizontino encara o Ceará na segunda-feira, 9 horas da noite, no Jorge Ismael de Biase. Quer dizer, tem muito chão pela frente, mas o Guarani pode sim conseguir chegar à liderança nesta próxima rodada, 28ª, né, Julio? Perfeitamente. E você citou um dos jogos aí envolvendo adversários diretos do Guarani, é o Vila Antônio Lupe, que lá no Oba, sexta-feira, tem a Ponte Preta pela frente. Tava olhando aqui, Lupe, a Macaca não vence há 2 meses fora de casa. Última vitória no dia 8 de julho contra o Avaí, 1-0 lá na ressacada. Macaca tá precisando voltar a vencer como visitante, hein, Lupi? É verdade, Júlio, porque tem tropeçado em casa, né? E esses pontos precisam ser recuperados jogando como
visitante. Na última partida, empate em 0-0 com o Sampaio Correia no estádio Moisés Lucarelli. E por conta desse jogo, até comentei ontem com o Carlão da possibilidade que o Vila trabalhava de levar essa partida para o Serra Dourada, mas isso ainda não vai acontecer. Se o Vila tiver um bom resultado contra a Macaca, aí sim a diretoria do time goiano estuda levar os jogos do Vila na reta final da Série B para o principal palco do futebol goiano, o estádio Serra Dourada. Por enquanto, esse jogo está marcado para o Oba e o técnico Pintado tem algumas dúvidas, né? O Everton, que saiu no intervalo do jogo, novamente com um desconforto ali no tornozelo que ele precisou passar recentemente por uma cirurgia, então ele vai realizar exames. Departamento médico da Ponte Preta avaliando diariamente a questão do Everton, mas é dúvida para o jogo, e tem a possibilidade, né, de colocar um outro atleta no time titular. Tem a volta do André, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também do zagueiro Matheus Silva, que não jogou contra a Bolívia querida. Então tem uma dúvida, o Everton, e 2 retornos, o Matheus e também o André. Thales é uma das opções caso o Everton não reúna condições de jogo. Tem também o Polvidiero, que foi elogiado pelo técnico Pintado, o colombiano recém-contratado. Souza, também volante, que chegou regularizado, ficou no banco. O Santiago também, outra cara nova da Ponte Preta. Então, as opções, elas aumentaram para o técnico Pintado, principalmente quando o assunto é ataque. Porque aí o torcedor da Ponte fica de cabelo arrepiado. A Macaca tem o segundo pior ataque, na verdade tem o pior ataque ao lado do ABC, com apenas 16 gols marcados, Júlio. Ô, Carlão, vou jogar uma bomba no seu colo aí, né? Porque é difícil projetar a situação física dos jogadores, mas qual seria o teu ataque ideal se todos se reunissem em condições neste momento, hein, Carlão? Rapaz do céu, infelizmente aí, se tratando de Ponte, é um ataque, o Lupe acabou de falar os números, né? É um ataque de riso, né? Porque os gols não saem, a Ponte precisa vencer as partidas, não marcando gols ela vai caindo na tabela e é um concorrente hoje, no meu modo de entender, muito sério. A estar entre os 4 últimos colocados. Muita gente fala, calma, Carlão, faltam aí 11 rodadas, mas Júlio, Lupe, Fabião, torcedor da Ponte Preta, pelo que nós estamos acompanhando, o nível de atuação, esses números lamentáveis referentes ao sistema ofensivo da Ponte, ela vai ter que suar muito sangue para permanecer. E mesmo com um leque de opções, não são opções confiáveis, né, Júlio? Se fosse pelo nome, sei, André ou Everton, André e Everton, pelo nome, pela carreira e tal, mas o Everton demonstra que ainda está longe do 100%, o André fisicamente também deixa a desejar. O Vidiero entrou bem contra na última partida da Ponte. O Gé entrou bem, aquele jeitão dele, espalhafatoso, brigador, mas, cara, o Gé, mesmo com as limitações técnicas, mas é um cara muito guerreiro. Em relação ao Igor Torres, que foi o titular, eu sou muito mais o Gé. O Gé, eu acho que pelo menos ele tem a bola aérea, que é um diferencial. Talvez aquele gol que o Igor perdeu, o Gé não perderia. Então são algumas conjecturas, mas sinceramente, Júlio, não sei, o Gé ou o Polvidiero, tem o Eliel também, que vira e mexe faz os seus golzinhos, mas realmente é um leque de opções, Júlio, mas infelizmente não são opções confiáveis. Então quem que o Pintado colocar, a gente que tenha boa sorte, né? Porque em termos de números, em termos de desempenho, qualquer jogador, acho que eu vou tirar um pouco o Eliel, né? Que se desdobra, briga, marca os seus golzinhos de vez em quando, mas tirando o Eliel, qualquer jogador hoje ele entra sob questionamento, infelizmente. E bom, para fechar aqui o nosso CBN Esportes, hoje tem seleção brasileira em campo. O Fábio Scheibe, como o Fernando Diniz vai escalar o Brasil contra Peru? Às 11 horas da noite, lá no Nacional de Lima, Fernando Diniz repete a escalação do Brasil, que ganhou da Bolívia 5-1 na última sexta-feira, lá em Belém do Pará. Possível escalação de Diniz vai ter Ederson no gol, Danilo lateral direito, Marquinhos, Gabriel Magalhães na zaga e Renan Lodge na lateral esquerda. Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar fazem o meio-campo brasileiro e Rafinha, Rodrigo e Richarlison serão os atacantes da seleção brasileira. Lembrando que o Diniz deve promover algumas entradas durante a partida, casos de Rafael Veiga, André
até mesmo o lateral direito Wanderson e Caio Henrique para dar mais minutos para esses jogadores na seleção brasileira, mas a equipe do Brasil é a mesma, bateu 5-1 a Bolívia na última sexta-feira. No Peru, o principal destaque que segue sendo Paulo Guerreiro, né? O atacante Paulo Guerreiro, atacante ex-Corinthians, ex-Flamengo, e o Peru não vai poder contar com o lateral direito Advíncula, passou pela Ponte Preta, foi expulso na primeira rodada das eliminatórias, não enfrenta o Brasil hoje às 11 horas da noite lá em Lima, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe. O Farfã vai jogar? O Farfã? Não, mas isso aí você parou em 2014, né? Parou? Não. Se o Farfã estiver jogando Farfã hoje... é muito PlayStation 2, 3, né? Pô, não é possível, que tinha cara. parado, Farfã, 38 anos. Não, aí ex-futebolista. O Cueva não foi convocado, não, viu? O Cueva não foi convocado, não. Entre então, Cueva e Farfã, vou no Farfã, ué. Eu também vou no Farfã, né? Agora é só pra churrasco com cerveja, aí muda um pouco disso aí. 4 horas tem Arena. Eu volto amanhã, 11 horas, com o CBN Esportes. Um abraço a todos, valeu, gente. Valeu, Julião. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus.